Beleza, pessoal, boa tarde. Cheguem aqui no stand do S Mais Criativo. Agora a gente vai falar de um game muito maneiro. É o game da capoeira. Quem não consegue jogar capoeira, já tem pelo menos um game aí para você tentar alguma coisa. A gente vai trazer aqui o Leonardo, que vai falar para a gente como que ele criou, qual foi a concepção dele. Mais um projeto da lei Aldir Blanc, né, do edital de cultura digital. E aí a gente vai conhecer um pouco desse game aqui. Só pelo visual dele parece ser bem legal, né? Chega mais. Obrigado. Então, pessoal, como ele falou, é um jogo desenvolvido pela Lei Aldir Blanc, tá? Ele foi contemplado no início do ano de 2021. Então, foi realmente um ano de trabalho para conseguir chegar nesse estágio, conseguir lançar ele no final aí de outubro desse ano. Tá? Eu tenho alguns slides que eu aprontei. Eu vou tentar passar eles de maneira não muito demorada. Eu basicamente quero começar aí com uma frase do mestre Pastinha, que é um dos mestres mais importantes da capoeira no Brasil, né? De capoeira Angola, mandinga de escravo em ânsia de liberdade. Seu princípio não tem método, o seu fim é inconcebível ao mais sábio capoeirista. Capoeira é amorosa, não é perversa. Ela é um hábito cortês que criamos dentro de nós, uma coisa vagabunda. Então, para quem não conhece, o mestre Pastinha realmente ele é um mestre muito importante, porque ele fez tipo um compilado das regras de todos os tipos de movimento que eram feitos na capoeira de maneira meio aleatória, né? Ele compilou isso em uma estrutura que pode ser replicada, né? E criou essa capoeira que a gente conhece hoje em dia. Passar, por favor. Tem um pequeno trailer que eu gostaria de passar. O jogo está inclusive disponível, tá, gente, nas lojas do Android e iOS, tá? Quem quiser experimentar. Basicamente, a capoeira é uma arte marcial, né, que eu acredito que todo mundo aqui conhece, né, uma arte genuinamente brasileira, mas poucos pensam muito na parte histórica da capoeira. O que acontece? É uma arte marcial, porém ela nasceu de maneira dissimulada, ela foi criada pelos escravos
que eram impedidos de fazer qualquer tipo de treinamento marcial, não podiam utilizar nenhum tipo de arma. Então eles criaram a capoeira como uma maneira, como se fosse uma dança, fingindo que seria uma dança, para que eles pudessem se defender e sem que as pessoas, sem que o Estado, no caso brasileiro, o Estado opressor, desconfiasse que eles estivessem realmente praticando uma luta, né? Por isso, a parte musical ela é muito importante na capoeira, a parte dos instrumentos. Quem pratica capoeira sabe que tem que aprender, além de lutar, tem que aprender a tocar os instrumentos, tem que estar batendo palma, tem que aprender a fazer os cantos da capoeira. E eu, como ex-capoeirista, né, eu posso dizer que realmente a gente aprende isso sem muita noção de por que é assim. Mas isso tem uma história e é isso que eu tentei passar um pouquinho no jogo do capoeira, o jogo. E quais as motivações que eu defini de criar esse jogo, né? Primeiro, quando saiu o edital de cultura de arte digital, de cultura digital no caso, eu logo pensei nessa ideia, que eu tinha uma ideia bem antiga de fazer a capoeira, por eu ser um ex-capoeirista, né? Com o tempo eu realmente precisei parar, na hora que eu entrei no mercado de trabalho, mas eu nunca deixei de ser um admirador da arte. E acontece que em maio, na lei de 9.453, de 9 de maio de 2010, ela declarou a capoeira como um patrimônio imaterial do Estado, do Espírito Santo. Né? Então, ou seja, é uma parte importante da história do nosso Estado, porém ela não tem realmente não tem uma história muito gravada, não tem muito livro de capoeira, não tem nada disso. Então eu busquei tentar resgatar um pouco isso numa maneira que é mais facilmente assimilada pelas pessoas mais jovens, né? Culturalmente, volta um pouquinho. E o que acontece? A gente é bombardeado por histórias de heróicas, né? Histórias de lutas, de resistência, como William Wallace, do Coração Valente, Espartacus, da Grécia, e poucas histórias realmente nossas, né? Então, a gente possui histórias incríveis de heroísmo que aconteceram aqui no solo brasileiro e em solo espírito-santense. Então eu tentei resgatar um pouco dessas histórias para trazer para esse jogo. Vamos contar a história de maneira a ser mais facilmente assimilada pelos jovens e eu ter sido um capoeirista na juventude. Essas são as minhas motivações básicas. Passa, por favor. E aí, quando eu já tinha a ideia de fazer um jogo de capoeira, eu descobri esse livro, que foi um amigo meu que me indicou, que ele é um livro de um autor capixaba, chamado Maciel de Aguiar, que ele fez um compilado de histórias de ex-escravos que ele conversava lá de São Mateus. Ele é de São Mateus, desculpa. Ele é de São Mateus, né, no caso, então ele resolveu fazer um compilado conversando com as pessoas, com as histórias que contavam de pais para os filhos. E ele criou esse livro chamado Os Últimos Zumbis, além de outros 40 livros, cada um sobre uma personalidade. Passa, por favor. Então, esses aí são os 40 livros que ele escreveu. Ele é um escritor capixaba com mais de 50 anos de carreira, foi autor de biografia consagrada, como do Pelé, do Oscar Niemeyer, Roberto Carlos e Ayrton Senna. Escreveu a coleção de 40 obras com a história da escravidão no Espírito Santo, através da versão oral de ex-escravos. Ou seja, ele realmente conversou com as pessoas e anotou. Ele, inclusive, deu uma entrevista onde ele falou que ele via as histórias no livro de história, porém, conversando com as pessoas que moravam perto da casa dele em São Mateus, ele via que não era bem aquilo que estava no livro de história. Por isso que ele definiu começar a fazer esses livros. E algumas dessas personalidades desses livros estão presentes no jogo, certo? Passa, por favor. Então, nossos personagens. Arte conceitual de Mike Pifano. Quem quiser conhecer o Instagram dele, é fantástico. Essa aí, no caso, é a Zacimba Gaba. Ela é uma princesa que foi escravizada em Angola e trazida para o Espírito Santo. Tá? Ela tem uma história muito incrível, que ela chegou em um dos engenhos. Aí o proprietário dela descobriu que ela era uma princesa da África, né? Então ele começou a tratar ela mal, tratar ela pior do que os outros escravos, de maneira a falar com os demais que se eles fizessem algo errado contra ele, ela que ia sofrer, certo? Então ela foi com o tempo envenenando ele, usou um veneno de cobra para envenenar ele aos poucos, sem que fosse percebido. E aí quando ele morreu,
ela realmente pegou todos os escravos daquela fazenda e fundou um dos primeiros quilombos do estado na região de Itaúnas. Todo mundo aqui conhece Itaúnas, né? Então é um lugar maravilhoso, né? Mas a gente não sabe que tem uma história tão incrível por trás disso. E a Zacimbagaba, ela tem uma história ainda mais incrível, porque depois que ela fundou esse quilombo, ela realmente entrava em canoas e abordava navio negreiro ainda em alto mar para libertar os escravos dentro do navio, antes que eles chegassem no porto. Porque assim que eles chegavam no porto, eles sumia, cada um era distribuído, né? Então ela entrava no navio negreiro e abordava em alto mar. O Mateus Purquério é outra história muito incrível. Ele era um ferreiro, tá? Ele era um ferreiro na cidade de São Mateus, é uma pessoa que existiu, e ele era obrigado a criar os grilhões que eram utilizados contra o seu próprio povo. Ou seja, ele tinha que fazer os instrumentos de tortura usados contra o seu próprio povo. E isso foi deixando ele cada vez mais magoado, né? Sentido realmente por parte dele. E por isso ele começou a criar armas, facões e garruchas e distribuir em segredo para os quilombos para que eles fizessem parte de uma resistência. E nisso teve um grupo de quilombolas que invadiu a cidade, resgatou ele e levou ele para o quilombo para ele fazer as armas de lá de dentro. E o Viriato é o terceiro personagem que está dentro do jogo. O Viriato, ele é um personagem também que existiu, e ele é interessante que as histórias que se contavam sobre ele eram histórias incríveis, sobrenaturais, e as pessoas realmente acreditavam que tudo aquilo era possível. Eles diziam que ele tinha poderes sobrenaturais, que comandava a natureza, comandava as raízes das árvores. Ele puxava, usava as raízes das árvores para segurar os captores, enquanto os escravos conseguiam fugir, né? Ele era um mestre da Cabula, que é uma religião antecessora da Umbanda e do Candomblé. E dos dias também que ele especializou numa capoeira onde ele lutava de noite. Então ele quase não era visto. Ele chegava na parte da noite, nos engenhos, libertava os escravos e fugia sem ninguém ver nada. E aí o que acontece? Porém, não tem uma ligação da capoeira com essas histórias dessas personalidades que eu acabei de falar. Eles realmente eram personagens históricos da parte da resistência contra a escravidão, mas a gente não tem um expoente da capoeira como tem nos outros estados, como a Bahia, Alagoas, né? Então eu criei esse personagem de uma maneira a fazer uma ligação entre a capoeira realmente e esses personagens. Esse, no caso, é o mestre Silvio Chibata, tá? Eu coloquei que ele realmente habitou o Quilombo dos Palmares, que todo mundo conhece o Quilombo dos Palmares, né? É um maior exemplo de resistência quilombola que aconteceu em Alagoas. O Quilombo dos Palmares, ele, depois de crescer muito, de mostrar uma grande resistência no estado, ele foi destruído em 1690, mais ou menos. Aí eu coloquei que ele fugiu de lá e foi parar aqui na capitania do estado, do Espírito Santo, e ele começou a ajudar a Zacimba a partir de lá. Na história dele, eu coloquei que ele viu a mãe dele sendo assassinada pelo capataz, a chicotadas no caso, né? Aí nisso ele se vingou desse capataz, ele derrotou ele, matou ele, pegou o chicote e colocou no lugar do cinto para que ele lembrasse que ninguém nunca mais seria chicoteado na frente dele. Passa, por favor. E esse é o personagem principal do Capoeira Jogo, no caso o nome dele é Akin Adebayo. Ele é um personagem fictício também. Eu criei ele para ele ser realmente um personagem mais livre, porém ligado à capoeira. E ele basicamente é um personagem que ele foi salvo pela Zacimbagaba em um desses navios negreiros, certo? Ele chegou no Brasil e logo a chegar ele foi solto por ela e pelo mestre Silvio, e ele resolveu ajudá-la nessa luta, nessa resistência, né, contra a opressão. E a gente teve a grande satisfação de, logo acabou de fazer o lançamento, eu cheguei a postar
as artes do jogo que a gente criou na SB Games, que é o Simpósio Brasileiro de Games do Brasil, é um dos eventos mais importantes de jogos do Brasil. E a gente conseguiu ser contemplado com o primeiro lugar na categoria de Concept Art, com os desenhos do Zairos, do Mike Zairos. Certo? Foi uma coisa muito importante para a gente já começar já com essa divulgação, essa visibilidade, né? Aí eu vou falar um pouquinho do jogo em si. O jogo ele é inspirado, tá, ele é na categoria Beaten Up, que chama-se. Basicamente, traduzindo de maneira livre, é um jogo estilo pancadaria. Ele era bem popular antigamente, na época que eu comecei a jogar, né? Hoje em dia ele não tem tanta mais abrangência, mas ele é considerado retrô. E ele é inspirado em alguns jogos conhecidos para o pessoal da minha idade, pelo menos. Que são o Street of Rage, o Final Fight, o Golden Axe e o Dungeons and Dragons Tower of Doom. Né? São jogos que eram mais populares em fliperamas, inclusive depois eles passaram para os videogames das primeiras gerações, Mega Drive, Super Nintendo. Né? É um jogo que eu cresci jogando, esse tipo de jogo, eu era realmente muito fã, né? E é uma das primeiras coisas que me fizeram querer fazer jogos, foi o contato com esses jogos antigos, né? Passa, por favor. Então, quais são as mecânicas de gameplay? Basicamente, são mecânicas similares a esses jogos que eu acabei de falar, né? Eu criei ele jogo para celulares, tá, inicialmente. Então, toda a interface do jogo ele é voltada para celulares. Ele tem ali o manche de movimentação e os golpes de capoeira, tá? Os golpes de capoeira são baseados em golpes reais. Então, todos os golpes realmente são realistas, tá? Vai estar sendo criado mais para frente uma enciclopédia dos golpes de capoeira, cada um com seu nome correto. O personagem deve usar a capoeira para lutar contra os seus inimigos. Ele, além da parte de luta, ele também tem a parte de resgate de escravizados, tá? Você vai derrotar os capatazes, os capitães do mato, e você vai salvar as pessoas e elas vão fazer parte do seu quilombo, tá? O modo de história do jogo, ele é baseado realmente no mundo real. Ele é baseado na Capitania do Espírito Santo, que é o primeiro nome do Estado do Espírito Santo, antes de ele ser um Estado realmente. Ele é uma capitania de Portugal, né? Então ele é passado na cidade, na vila de São Mateus, em basicamente 1750. Ele é dividido em 5 fases, cada fase é dividida em 5 fases, então totalizando tem 25 fases para ser vencidas. E o jogador pode jogar com até 5 personagens. Então esses 5 personagens que eu falei no início, todos eles são jogáveis para o jogador. Temos o modo quilombo, onde você vai poder fazer uma evolução do seu quilombo, vai poder melhorar a defesa do quilombo, melhorar a parte de economia do quilombo. Tá? Isso tudo ainda tem algumas partes ainda estão em desenvolvimento, mas elas estão programadas, né, para ser lançadas em breve. Tem o modo de roda de capoeira, onde você vai poder treinar, aprender novos golpes, melhorar na sua graduação, inclusive. Tem o modo de fuga a cavalo, que é o que apareceu no trailer, né? O cavalo era o único meio de transporte naquela época, então o cavalo está presente. Tem o modo da canoa, que também é outro meio de transporte. A gente tem uma contagem permanente de escravos libertos, aquele contador lá em cima, vermelhinho. Então, conforme o personagem vai progredindo, ele vai libertando os escravos e ele vai aumentando essa contagem, tá? Isso vai possibilitar que ele desbloqueie algumas conquistas específicas. É muito interessante que o filho dele tem 4 anos e ele já está viciado no jogo, e eu descobri que ele já libertou mais de 600 escravos e já está rico no jogo. É muito legal isso. Então, e a narrativa é realmente baseada na história real. Ele tem diálogos entre os personagens e esses diálogos são todos baseados na história daquele livro que eu falei inicialmente, Os Últimos Zumbis. Por que acontece? Todas essas histórias, esses personagens, eles realmente estavam interligados e eles buscavam criar uma revolução aqui no estado que realmente possibilitaria
que acabasse a escravidão aqui no estado. Mas claro que tiveram vários intercalços, vários problemas que frustrou a estimativa deles, mas esse fato ocorreu e ele está descrito nesse livro, Os Últimos Zumbis. Eu recomendo muito que vocês possam conhecer essa história. E as músicas também, elas foram criadas especialmente para o jogo. O meu filho me ajudou, ele fez essas músicas com a minha ajuda, no caso, né? Eu sou muito orgulhoso dele ter me ajudado com isso. E o que acontece? As músicas da capoeira também não são músicas qualquer, não são músicas simples. Cada música, cada tipo de toque de berimbau, eles tinham um significado e uma importância. Então o que acontece? Existia um toque específico para avisar quando a polícia estava chegando, quando os soldados estavam chegando no quilombo. Tinha toque específico para indicar que o mestre estava jogando. Tinha um toque de maculelê, que era um toque para usar bastão no lugar dos golpes, né? Então tudo isso eu tentei passar para ele. Ele me ajudou com as músicas, cada uma com um significado específico. Esse QR Code, no caso, vocês podem baixar o jogo, mas também tem um bannerzinho que vocês vão poder utilizar. Mas quem quiser acessar, gente, é só entrar em capoeirojogo.com.br, que tem todas as informações e tem como você baixar o jogo diretamente por lá. Eu quero mostrar um pouquinho dos outros projetos que a gente desenvolveu como equipe, só rapidamente, esse jogo, no caso, foi o primeiro que a gente lançou realmente para as lojas online, mas a gente tem outros projetos em andamento, além de evolução desse próprio projeto, que também a gente estima lançar em breve. A gente conseguiu fazer um tempo atrás uma experiência de gamificação para o Shopping Vitória, com realidade aumentada, onde as pessoas podiam pegar ovinhos de Páscoa espalhados pelo shopping de maneira realidade aumentada, né? E trocar os ovos virtuais por ovos reais mesmo de chocolate. Foi uma experiência bem interessante. Pode passar, é isso. Temos também treinamento em realidade virtual. O Vitor mostrou um projeto que a gente criou, né? O Superchef VR, o projeto dele. Mas a gente também faz treinamentos em realidade virtual com equipamento de industrial, realmente, ensinando a manusear, né? A gente fez esse projeto, inclusive, para a Celó, por uma empresa terceirizada chamada Traits. Pode passar. O Superchef VR, que o Vitor já mostrou. O Elven Riders é um joguinho de celular também de corrida infinita. Ele já tem versão de teste já disponível na Play Store. Então quem quiser baixar o jogo do Capoeiro Jogo vai ter também o Elven Riders para baixar. Shadow Maze é um jogo realmente de VR, no estilo de história mesmo, aventura, onde você vai fazer várias missões com óculos, né? Senhor da Chuva é um jogo baseado na parte bíblica mesmo. Ela vai ter anjos e demônios enfrentando-se, né? A gente tem previsão de lançar uma versão para PC e uma versão VR também. E esse jogo a gente criou para uma Game Jam também, chama Linku Toko. É um jogo que envolve viagem no tempo e tem várias mecânicas interessantes, mas a gente teve pouco tempo para desenvolver numa Game Jam. A gente criou isso aí em uma semana. Esses desenhos também são do Mike Zairos, ele também faz parte da equipe nesse jogo, né? Mas a gente pretende evoluir ele para realmente lançar numa Steam mais para frente. E a gente também pretende criar um segundo jogo derivado desse jogo do Capoeiro Jogo. Vai se chamar Quilombo Survival. E é um jogo realmente de construção, de sobrevivência, onde o jogo vai estar interligado com o Capoeiro Jogo. Então você vai melhorar o quilombo dentro desse jogo e vai melhorar o quilombo do Capoeiro Jogo também. E vice-versa, vai ser realmente conquistas que vão ser interligadas entre os dois jogos. Esse é o jogo, a experiência das paneleiras, também está sendo exibida aqui, né? Foi no stand da FAESA, quem quiser conhecer. É a parceria da Mobile Games com a FAESA, tá? É um projeto muito interessante, quem quiser conhecer. E quero agradecer aí a minha equipe, né? Minha equipe é formada por mim, que eu sou mais game designer,
faço as interfaces e trabalho na programação também. O Vitor Hugo, que ele trabalha mais na programação e na parte do level design. O Mike Zyros, que ele trabalha com as artes conceituais. E o Arthur, que ele trabalha com as músicas e efeitos sonoros. Tá, essa é a equipe Mobile Games. Eu quero agradecer aí todo mundo que assistiu. Quero agradecer a própria Lei Aldir Blanc pela iniciativa de criar esse projeto. Foi muito importante para a gente realmente colocar ele em prática, né? E agradecer a vocês. Obrigado, gente. Muito obrigado, muito massa o jogo. Você vê aí que a galera aderiu, né, à ideia. Um jogo de luta aí muito maneiro, sacou? Personalizado e assim, parece que é simples, que a gente vai encontrar isso, mas a ideia, alguém pode até ter tido a ideia, mas ninguém executou essa ideia. E dar os parabéns aí, porque ficou muito maneiro. Depois eu vou baixar aqui e jogar um bocado aí. Quem tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade. Qualquer dúvida aí de desenvolvimento, concept art, qualquer coisa também está disponível aqui para poder responder as perguntas, caso tenha alguma dúvida. Beleza? Agora a gente vai vir com um outro projeto aí que está chegando,